Glória a Deus. Você está tendo entendimento do que Jesus está fazendo neste lugar? Levanta sua mão para o céu comigo, igreja. Desde o momento que começou esse culto, eu estou adorando em espírito e em verdade. Eu não vim aqui nesse lugar só para ver o pastor ou amigos e irmãos em Cristo. Eu vim aqui porque eu amo a presença de Jesus. Eu vim aqui porque Ele é minha fonte de vida. Na hora que você diz isso, igreja, Jesus, Ele olha para a sua alma, se você realmente espera nele. Você está esperando nele todos os dias da sua vida. Ele é a verdadeira fonte de vida, realmente. E você está bebendo, igreja. Qual é a fonte que você está bebendo? Qual é a fonte que você está bebendo? Fecha seus olhos, com as mãos para os céus. Declara mais uma vez essa verdade. Tu és, diga, igreja, por quem a minha alma esperou. Tu és Jesus, Tu és santo, a fonte da vida que me encontrou. Oh, Jesus, és o dom de Deus, o Messias. Grite, igreja, que Ele é o meu Salvador. Diga, Tu és, igreja, Tu és. Cante, alma, por quem A minha alma esperou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, a fonte Da vida que me encontrou. Diga o que Ele é. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Só a igreja declara, diga, e Tu és. Porque a minha alma esperou. Oh, Rei dos A reis. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Aleluia. Abra suas Bíblias comigo, igreja. 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Agradeço ao Senhor pela oportunidade mais uma vez, pelo pastor Juan, pelo convite. Agradeço minha esposa que me apoia em tudo. Mas vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Vamos dizer juntos, igreja. Se alguém... Maranata. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar. Amém, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ti toda honra e glória e força e poder, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por cada momento desse culto o Senhor teve presente em nossas vidas aqui. Obrigado. Mas neste momento agora, Pai, nós pedimos ao Senhor, fala conosco. Fala através da Tua palavra. Que essa palavra venha trazer vida e que nós possamos praticar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, como Teu servo, que os corações que estão aqui, as almas, a mente de cada um, Senhor, seja cativa somente ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, glorificando ao nosso Deus querido e amado, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, amém. Amém, meus amados irmãos. Diga ao pessoa que está do seu lado aí, diga, Maranata. Dá uma cutucão nesse se ele estiver dormindo. Acorda, acorda, igreja. Amém?
Desde o momento que começamos esse culto, eu sinto muito a presença de Deus. Todos os cultos eu falo para minha esposa, esse talvez é o nosso último culto aqui na terra. Você tem noção disso, igreja? Você sai de sua casa, talvez pode ser o seu último culto aqui na terra. E qual está sendo a sua oração todos os dias? Sabe, eu tenho orado muito a Deus e pedindo que Ele volte logo. Volte logo. Sabe, eu fico muito feliz quando eu venho à casa do Pai, essa comunhão aqui, ó, a igreja de Cristo. Eu vejo um povo que está sedento por Jesus. Se você sair do seu domingo da sua casa só por vir, não vale a pena, é Cristo. O nosso Jesus foi exaltado aqui neste lugar, desde o começo do culto. E a palavra que nós vamos falar aqui, o Espírito Santo vai falar conosco. E olha que eu não combinei nada com a irmã Ana. Os louvores que foram entoados aqui. É algo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O culto em si, essa comunhão que nós temos aqui, é muito importante para as nossas vidas. Muito, mas muito você não sabe o valor. Nós passamos a semana inteira, longe um dos outros. Eu estou olhando aqui, ó, almas. Passa uma semana sem ver vocês. E esse momento aqui de culto, de 2 horas de culto, é um momento precioso, noiva, para você e para mim. Não venha aqui trazendo o seu cansaço. Não venha trazendo algo que não é de Deus para a sua vida aqui neste lugar. Quando você entrar daquela porta para cá, fala assim: eis-me aqui, Jesus. Eu te amo. Eu te exalto, eu te adoro. Isso todos os dias você tem que fazer quando sai também dessa porta. Dizendo ao Senhor Jesus: eu te amo, eu te exalto, eu te adoro. E eu vou te adorar, Senhor, durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, no sábado e no domingo de novo aqui neste lugar. Amém, igreja? Então a importância do culto para nós é muito importante que nós estejamos aqui. E o Juan, no dia que ele me convidou para estar trazendo a palavra, o Espírito Santo me incomodou demais com essa palavra. Eu falei assim: Senhor, vou ter que falar com o pastor. Se eu falo ou não falo, mas o Espírito Santo me incomodou tanto, igreja, tanto. Porque nós, como noiva, estamos crescendo do céu. Isso me incomodou demais, demais. A noiva amada de Cristo, povo adquirido do Senhor, está esquecendo do céu, simplesmente. Um povo que ama a Jesus Cristo está se esquecendo da onde vai morar. O povo que vai morar no céu não está tendo vontade de gritar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mais. É triste dizer isso, igreja. Hoje essa palavra é uma palavra de alerta para nós hoje. Não é escute, igreja, é acorda, igreja. Acorda, igreja. Não há mais tempo para nada. E como essa igreja é uma igreja sentada em Cristo, o Espírito Santo vem me levar a falar dessa carta aos Coríntios, sobre esse capítulo 16, essa epístola de Paulo que ele nos escreve. Bem, meus amados irmãos, irmãs em Cristo, jovens que estão aqui, Paulo, em suas viagens missionárias, olha aqui, a sua segunda viagem missionária, ele passa por Corinto. E lá, ele implanta, funda uma igreja. Escuta, não é a igreja Assembleia de Deus. Não é a igreja universal. Não tem placa de igreja. É a igreja de Cristo, igreja. Cristo. Ele fundou uma igreja de Cristo. Por mais de 1 ano e meio, ele ficou ali, ensinando aos recém-convertidos. Por mais de 1 ano e meio. Paulo em sua missão, sua viagem missionária. Ele ficou 1 ano e meio ensinando os princípios que Jesus ensinou para ele. E ele passou para a igreja durante esse 1 ano e meio. Mas após a sua saída, a igreja continuou crescendo. Cresceu. Porque o Espírito de Deus estava ali naquele lugar.
cresceu grandemente. Mas como toda igreja, quando cresce, vem problemas, e problemas grandes. A palavra de Deus diz, quando estava estudando sobre isso, os problemas cresciam tão grandemente, que havia conflitos entre os irmãos da igreja. Haviam escândalos sexuais dentro da igreja. O mau uso dos dons, a desordem do culto. Diante dessas circunstâncias, Paulo escreveu essa epístola. Foi diante dessas circunstâncias, Paulo escreve essa epístola para orientar os irmãos sobre a conduta cristã, a ordem na liturgia, a falta de disciplina e as distorções da doutrina da ressurreição. Até nisso, eles estavam distorcendo a igreja de Corinto. E através dessa carta ele vem orientar a igreja de Corinto. Muitas igrejas hoje, se olhando para as igrejas hoje, estão fora muitas vezes daquilo que Cristo quer para a igreja. Doutrinas de homens estão entrando na casa do Pai. E estavam entrando nessa igreja de Corinto. E Paulo veio alertá-los através dessa carta aos Coríntios. Mas normalmente, diante disso, Paulo escreve e demonstra um tom pastoral, preocupação com a igreja na cidade de Corinto. Isso demonstra, igreja, que por mais que o pastor Antônio, ou outros pastores da igreja, ensine corretamente, sempre haverá problemas oriundos da natureza pecaminosa, ainda presente na vida dos crentes, igreja. Por mais que o pastor da igreja, ou alguém que sobe nesse púlpito, fale, não é por esse caminho, sempre haverá, por causa da sua carne, do seu pecado. E Paulo vem alertar. Quando alguém, irmão, te exortar, escute. Quando alguém vier te alertar, te exortar, aceite de coração, igreja. É de bem para você. Para você. No versículo 1 ao 4, Paulo ele orienta aos coríntios sobre a oferta para os cristãos. A oferta para os cristãos pobres de Jerusalém. Cada um deveria separar uma quantia no primeiro dia da semana, o domingo, conforme suas posses. A coleta seria organizada antes da chegada de Paulo, para evitar improvisos. Ele enviaria pessoas de confiança com cartas de recomendação para levar a oferta a Jerusalém. Uma das instruções que ele diz à igreja de Corinto, igreja: seja solidário. Oferte na vida daqueles que necessitam. A igreja primitiva é assim. A igreja de Cristo, que você fala de boca cheia que você ama, tem que ser assim. Amar verdadeiramente o seu irmão. Mas no versículo 13 ao 14, Paulo, ele dá 5 breves conselhos espirituais para a igreja, e para a igreja de Potocombo aqui, hoje, nesse domingo. Esse conselho é vigiar, igreja. Vigia. Permaneceis firmes, igreja. Permaneça firme. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos no Senhor. E todas as coisas sejam feitas com amor. É Paulo escrevendo para a igreja de Corinto e falando para nós aqui. Existem pessoas aqui, Jesus está falando com pessoas aqui dentro. Que pessoas precisam de ajuda. Que pessoas que precisam de ajuda espiritual na vida delas. Se Paulo escreve para nós vigiarmos, nós precisamos vigiar. Permanecer firmes na fé, precisamos, igreja, nós precisamos. E no final desse capítulo 16, Paulo nos escreve esse versículo. Versículo que mexeu muito comigo. Eu até decorei ele. Se alguém não ama a Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou palavrinha difícil de falar, seja anátema.
Maranata. É uma palavra muito dura para o cristão. Muito dura. Eu quero dizer isso para você hoje. Porque eu sinto Jesus Cristo aqui neste lugar de uma tal maneira, igreja. Muito, mas é muito mesmo. E não tem como eu não falar de Cristo agora, do que ele quer dizer. Esse versículo que nós iremos falar é um versículo curto, mas ele é profundo para nossas vidas, igreja do Senhor. Mexe com o nosso interior. Esse versículo une advertência e esperança. Olha o que ele une. Esse versículo ele usa juízo e redenção. Ele une isso assim. Amaldiçoamento e saudade da vinda de Cristo. Eu poderia até titularizar esse versículo, essa palavra para nós hoje. Amar a Cristo e esperar a sua volta. Você pode esperar a volta de Cristo, igreja? Verdadeiramente. Mas primeiramente, igreja, eu quero dizer para vocês, eu quero começar lendo esse versículo, a primeira parte dele. Se alguém não ama a Jesus Cristo, seja anátema. Ele está falando, Paulo está falando, seja, você é anátema. Mas o que quer dizer essa palavra tão forte, anátema? Conforme o Novo Testamento, do grego, anátema significa uma pessoa ou coisa amaldiçoada, ou consignada à condenação ou destruição. Esta palavra anátema é geralmente traduzida como maldita e eternamente condenada, separado de Deus. Se alguém não ama, escute, isso é muito sério. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, isso é muito sério. Você é separado de Deus. Isso é muito forte para nós. Você imagina aqueles que não amam de verdade a Jesus Cristo. Você imagina só, aqueles que estão no mundo são malditos. Aqueles que estão longe do caminho do Senhor, que não amam mais a Cristo, eles são malditos. Separados de Deus, igreja. Separados de Deus. Isso é muito forte para nós. Muito forte. Mas agora eu pergunto a você, igreja. De Potocombo. Vocês amam a Jesus Cristo? Não escutei. Vocês amam a Jesus Cristo? Igreja de Potocombo, vocês amam a Jesus Cristo? Aleluia! Eu também. Mas em João 21:15 ao 17, Jesus, ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz sim. E essas 3 vezes Jesus pergunta isso para Pedro. E Pedro, essas 3 vezes, ele responde: sim, Jesus, eu te amo. E as 3 vezes Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas, igreja. Diz isso a Pedro. Sabe o que ele estava fazendo com Pedro, igreja? Olhe para mim. Ele estava sondando o coração de Pedro. E eu acabei de perguntar para vocês aqui, igreja. Eu acabei de perguntar: vocês amam a Cristo? Vocês encheram a boca e disseram sim. Jesus está sondando o seu coração no seu sim agora. O Jesus está sondando esse coração seu, se é verdadeiro ou falso. Se você ama Ele verdadeiramente. Jesus, ele sondou o coração de Pedro. Ele foi na alma de Pedro. E Jesus sonda o seu coração aqui, igreja de Potocombo. Noiva de Cristo. Povo adquirido do Senhor. Não esqueça disso. Você é povo adquirido dele. O seu amor tem que ser verdadeiro por Cristo. Se você não amar a Cristo, igreja, você é anátema. Você é separado de Jesus, do Senhor Deus. Amar a Cristo, igreja, é mais do que crer nele. É entregar a sua alma, o seu coração, as suas vontades, o seu viver para Jesus. Muitos conhecem a Cristo. Eu posso te dizer isso hoje. Muitos conhecem, mas verdadeiramente não amam.
não amam. Esse versículo mexeu muito comigo. Foi profundo na minha alma, porque eu falava para mim mesmo: Senhor, será que eu estou amando de verdade o Senhor? Será que eu estou amando de verdade o Senhor? Porque amar a Cristo, o amor a Cristo se manifesta em 3 coisas, né, para a vida de um crente. A primeira é a obediência. E aí, crente, você está sendo obediente ao Senhor? Eu te pergunto hoje. Isso é para você e é para mim, igreja. Isso serviu para mim. Durante esse 1 mês que o Juan falou comigo, o Espírito Santo me incomodava. E durante essa última semana, minha esposa viu o que Jesus fez comigo lá em casa. Você está sendo obediente mesmo, Fernando. Você está sendo obediente. 1 João 14,15 diz assim: se amais, guardais os meus mandamentos. Igreja, quais os mandamentos que Jesus nos deu? Amar a Deus sobre todas e amar ao próximo como a si mesmo, porque eu vos amei. Você está amando, praticando esses 2 mandamentos de verdade? O seu amor é verdadeiro. Você está colocando Deus em primeiro lugar na tudo, na sua vida. Isso é obediência. Isso é obediência, igreja. Obediência. O segundo pilar que nós, como igreja de Cristo, devemos fazer é ser servos fiéis ao Senhor. É verdade. Romanos 12:11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito. No Espírito, servindo ao Senhor. É servir ao Senhor com alegria. A abertura do culto aqui, tinha a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu vi minha esposa aqui celebrando ao Senhor, abrindo esse culto com todo amor e fervor. Os louvores foram entoados aqui, foi tudo com amor e fervor. Tudo. O Cláudio, você via aqui a expressão de Jesus Cristo nele. Porque ele estava aqui por Cristo. E nós também temos que ser assim, igreja. Servir ao Senhor em tudo, com alegria. E a terceira é a renúncia. Oh, palavra difícil. Essa é forte, não é, igreja? Você renunciar. A renúncia para um cristão é muito difícil todos os dias. Dia após dia, renunciar à carne. Você lutar contra você mesmo, tanto que é difícil. Você já olhou no espelho assim? Você já se olhou no espelho assim e falou assim: oh, como é difícil, né, irmã? Como é difícil renunciar às coisas. Como é difícil. Escuta, igreja, examine bem o seu coração. Você ama ao Senhor ou apenas ama o que Ele faz por você? Paulo diz, que quem não ama ao Senhor Jesus Cristo está sob condenação. Paulo não fala de ódio declarado, igreja, ele não fala de ódio declarado, mas de indiferença. O não amar, olha o que diz, o não amar é rejeitar, pastor, é rejeitar. Se você não ama, você rejeita. Rejeita, igreja. Quem não ama a Cristo, rejeita a sua graça. Você já viu a profundidade que é isso, igreja? Você rejeitar a graça, um favor imerecido de Deus, você rejeitar isso? Você já imaginou isso? Em Mateus 12, no capítulo 30, no versículo 30 diz assim: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O anátema não é um castigo arbitrário, não é um castigo. Escuta, noiva, eu chamo noiva porque você é noiva de Cristo, mas consequência da separação voluntária de Deus. Amar o mundo mais do que Cristo é viver debaixo da anátema. Escuta de mais uma vez. Amar o mundo mais do que Cristo é viver debaixo da anátema. Se você ama. Em 1 João 2, 15, 17, você pode colocar aí, quem está aí. Vamos ler essa palavra, se você puder abrir sua Bíblia.
1 João 2, 15 e 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, igreja, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga, para sempre. É para sempre, igreja. Para sempre. Escuta. Cuidado, igreja, com o cristianismo frio. É possível estar na igreja e ser anátema se o amor esfriou. O amor do cristão, ele é a marca verdadeira de um cristão. É a marca verdadeira de um cristão convertido. Essa é a grande marca do cristão, igreja. Quem realmente conhece o amor de Jesus Cristo não consegue viver sem Ele. Eu não sei como pessoas vivem ainda sem esse amor. Eu não sei como eles conseguem sobreviver sem esse amor. Agora, quem não ama a Cristo está separado de Deus. Porque aquele que não ama, ele não crê. Você concorda comigo? Aquele que não ama, não crê. E quem não crê em Jesus Cristo, ele está o quê? Se você não crê e não ama Jesus Cristo, você está condenado. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Jesus Cristo. É a palavra de Deus que está aqui. João 3, 17 e 18 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fora de Cristo, eu quero olhar para o rosto de cada um. Fora de Cristo, há condenação. Eu te aviso. Se você pensar em sair fora de Cristo, há condenação para a sua vida. Agora, se você está em Cristo, aleluia. Você sabe o que tem para a sua vida? Perdão, libertação, transformação. Você não está entendendo? Cura. Se você está em Cristo, sabe o que você tem? Salvação, igreja. Eu posso escutar um glória a Deus aí de vocês? Porque isso é importante para nossas vidas, igreja. Quantos crentes que pensam em sair do caminho, sair da casa do Pai, sair do reino, parar de servir. E já aconteceu isso com várias pessoas já. Muitas pessoas. E eu vou falar para vocês, vai acontecer muito mais ainda. Porque o amor vai esfriando. Se você não estiver atento, o diabo, ele arrebenta com você. Vai arrebentar. Ele vai arrebentar. Talvez você chegou aqui hoje com a sua alma batida, o seu coração triste, com a grande tribulação. Você está passando uma grande tribulação. Eu quero te dizer, Jesus, ele é capaz de transformar essa vida. Tem um exemplo do irmão, está transformando a vida dele aqui, ó. Até um casamento para ele, Deus já fez, está fazendo, está vendo aí, irmão? Olha, Jesus faz coisas que a gente nunca pode se imaginar, igreja. Mas é sério, isso é muito sério, noiva. Nós, como igreja, a noiva de Cristo, temos que vir à casa do Pai com muita alegria, como já foi dito aqui. Trazer todo o amor que você tem por Jesus na casa do Senhor. Porque quando você não traz isso para a casa do Pai, você começa a se tornar um religioso. Talvez isso é para mim ou para qualquer um de nós aqui. Você se torna um religioso, um cara tradicional, um cara que vem cumprir só um ritual. Aqui em Porto Combo. Tem muitas vezes
Já aconteceu comigo na minha vida cristã, eu quero falar isso para vocês aqui. Muitas vezes a minha mente, o meu coração, a minha alma não estava no culto. Meu corpo estava, mas a minha alma, meu coração não estava. Já aconteceu comigo. Muitas vezes, muitas, mas é muitas mesmo. Tinha vezes que eu saía do culto e eu não sabia nem qual foi o primeiro louvor entoado. Você acredita, não tem desse? E é verdade. Mas isso é vergonha para mim. É vergonha. Porque a casa do Pai não é lugar de brincadeira. A casa do Pai não é lugar de se brincar, igreja. Não é como a Ana disse, isso aqui não é um show. Não é um show. Isso é coisa séria. É coisa espiritual. O que você está escutando aqui agora, o diabo ele não quer que você escute isso não. Porque é a verdade de Deus. Você crê na palavra de Deus aqui? Amém? Então isso é verdade de Deus na sua vida. Ele não quer que você escute. Ele não quer que você pratique isso na sua vida. Ele não quer. Ele não quer. Em Marcos 10, 17 ao 22, eu queria que você abrisse suas Bíblias comigo. Marcos 10. Perdão. 10 ao 22. Todos conhecem essa história. Vamos ler. Amém? Encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, escute, o amou, e disse: Falte uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando você olha para essa história desse homem, desse jovem aqui, você vê que ele é um homem bem-sucedido. Você vê que é um jovem que desde a sua mocidade ele foi ensinado. Ele foi ensinado. Ensinou os mandamentos do Senhor, tudo. Mas se você for olhar profundamente para esse jovem, ele ajuntou os tesouros dele aqui na terra. Ele foi ensinado desse jeito. O maior tesouro estava na frente dele, Jesus Cristo. Não adianta, igreja, você fazer tudo na sua vida, se não tiver Jesus, Deus não está no meio não. Não está, igreja. Ele era um crente religioso, só de religião. Ele cumpria alguns atos de vir à casa do Pai, de cumprir algo religioso na vida dele. Se nós olharmos para esse jovem, ele se entristeceu por causa disso. Mas se ele tivesse Jesus Cristo mesmo, ele vendia tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele deixou, nós não sabemos o que aconteceu biblicamente com esse jovem, com esse homem. Mas percebemos que a oportunidade passou para ele. Mas eu vejo aqui na igreja de Porto Combu que a oportunidade não passou para nós. Quantos aqui confessaram a Cristo e aceitaram a Ele com todo o coração? Eu vejo isso, igreja. Eu vejo isso. Por isso, igreja, nós temos sempre que amar a Jesus Cristo, porque nele há salvação. Sem Ele há condenação. E nós nos tornamos malditos e separados de Deus. Analise bem o seu amor por Jesus. Analise bem. A segunda parte desse versículo que me chamou a atenção era Maranata. Aleluia. Oh, palavra linda, maravilhosa. Mas que Jesus me moeu também durante essa semana. Eu perguntei para o Marcinho essa semana: Márcio, nós estávamos lá em Paris, no My Design, limpando os vidros, e eu falei: Marcinho,
Como você acha que é o paraíso? Ao Márcio assim fechou os olhos assim, cara, eu vejo um lugar assim verdejante, né? Com a grama grande e uma paz. Cara, é a paz que muitas vezes nós precisamos, igreja. É de paz, igreja. A sua alma precisa de paz. E é lá. É lá, igreja. Lá não haverá morte, doença, nem trevas. Não haverá terremotos, não haverá guerras, não haverá, igreja. Agora eu te pergunto, o seu Maranata, como é que está o seu Maranata hoje? Está ansiando pela volta de Cristo verdadeiramente, igreja? Você está ansiando? Põe no Salmo 42 aí, Salmo 42, versículo 1. Por favor. Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça suspira, anseia, em outras traduções, ou brama, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, anseia, brama a minha alma. Será que a sua alma está bramando mesmo? Muitas vezes o pastor está aqui, ó, que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. E a igreja diz, amém? Não. Amém? Oh, glória a Deus. E é por isso que Jesus hoje vem alertar, acorda. Está na hora de você acordar. Os rumores de guerra já estão aí faz tempo. E você está acomodado, o seu hora vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, está tão fraco. Sem aquela sede. Sabe, vou dar um exemplo aqui, gente, escuta. Quando eu morava no Brasil, eu morei com meu enteado, o Otávio. E ele tinha na faixa de 8 anos, né, amor? 8 a 9 anos. Aí eu falei um dia, eu falava desse jeito, ele tem isso com ele, até hoje. Eu falei para ele assim, ó, sábado, na segunda, eu falei isso no domingo, sábado, nós vamos no clube. Vamos mesmo, tio? Ele me chamava assim de tio. Vamos mesmo, tio? Vamos. Vamos. Beleza, fui dormir. Trabalhei, voltei na segunda-feira. Abri o carro e ele, tio, não vai mesmo no sábado? Vamos, Otávio, vamos sim. Mas lá como é que vai ser? Então eu expliquei tudo para ele. Beleza. Terça-feira, eu abri o carro, saí, cheguei do trabalho, o que ele fez? Tio, sabe, nós vamos mesmo? Mas é certeza mesmo? Eu quero ir mesmo, tio, eu quero ir. Na quarta-feira, a mesma coisa. Quinta-feira, a mesma coisa. Sexta-feira, a mesma coisa. Eu falei, Cláudia, o que eu faço? Mas ele estava com a sede, ansioso. É um presente. Jesus, ele te dá esse presente. Escuta, é o presente, a vida eterna. Ele te dá a vida eterna. Irei eu para a linda cidade. Quem vai? Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus eu de sempre louvar dos. Eu tenho muitas saudades das glórias que lá. Oh, que gozo! Aleluia! E é isso que você tem que ansiar. Mas infelizmente, igreja, a noiva de Cristo parou de ansiar a volta dele. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Infelizmente. Jesus, ele nos deu uma promessa. Em Atos 1 diz assim, 9 a 11. Enquanto dizia isso, vendo a eles, foi levado às alturas. Numa nuvem o recebeu, ocultando-se os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu viste e vi. Amém, igreja? Essa é a promessa para nós, a noiva de Cristo. E nós estamos esquecendo facilmente. Gente, os discípulos andavam com Jesus, eles viam milagres acontecer na frente deles. Na frente deles. Mas o dia que Jesus foi preso, o dia que Jesus foi morto, eles esqueceram do terceiro dia. E a noiva de Cristo está desse jeito, esquecendo que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Graças a Deus que aqui nessa igreja, Cristo é o centro. Não, Cristo é o centro dessa igreja. Talvez você pode vir aqui todos os domingos, púlpito aqui, mas é pregado Jesus. Você vê os irmãos e as irmãs que pregam aqui, a irmã Daniela pregou aqui também, pastor Antônio, o irmão João, o irmão Juan, todos aqui. É Cristo. O diabo, ele quer que você enjoe disso, para que você esqueça que você vai para o céu, porque o caminho para onde ele vai, ele já sabe. Você imagina só? Quem quer ir para o inferno aí? Você acredita que tem pessoas que querem ir no mundo? É sério. Tem pessoas que querem ir para o inferno. Eu já escutei vídeos de pessoas falando isso. Eu quero ir para o inferno. A gravidade da alma, igreja. Meus queridos, a importância, eu quero falar algo assim importante para a igreja, que eu estudei, e eu achei maravilhado, fiquei maravilhado, eu tenho que passar isso para vocês. Desde os primeiros dias da igreja primitiva, olha o tanto que isso é interessante, havia uma palavra que enchia os corações dessa igreja, Maranata. Ela enchia os corações deles. Essa não era uma simplesmente saudação, não era. Olha interessante isso. Não era uma paz do Senhor. Não era uma paz do Senhor. Era o clamor de uma geração que vivia debaixo de perseguição, discriminação. Uma sociedade que vivia assim, ó, se você sair e falar de Cristo, você morre. Eles viviam escondidos, mas não deixavam de falar a palavra do Senhor. Isso era interessante, mas eles tinham o coração deles voltado para o céu, igreja. Interessante isso. O maranata deles, nada ia impedir. E nada ia impedir. Meus irmãos, quando dois cristãos, olha o tanto que isso é interessante, eu fiquei maravilhado vendo isso, se encontravam nas ruas de Jerusalém ou nas catacumbas de Roma, eles não sabiam talvez que não iam se encontrar mais. É a mesma coisa de eu olhar para o pastor Antônio aqui e dizer, eu não vou encontrar mais o pastor Antônio, então eu vou dizer algo para ele, Maranata. Nós se encontra lá. Maranata, igreja, a gente se encontra lá. Você está entendendo? Maranata, a gente vai se encontrar lá. Olha o tanto que isso é maravilhoso, igreja. Eles falavam assim, não desista não, irmão, o rei está voltando. Continue firme. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna, é eterna. Sabe o que movia comigo na madrugada? Eu chorava diante de Jesus, Senhor Deus, como nós estamos esquecendo disso? Se apegando a tantas coisas. Hoje, séculos depois, essa mesma palavra ecoa nos corações da igreja verdadeira, a igreja verdadeira, que quer mesmo a Cristo e para Cristo. No mundo marcado por guerras, injustiças, frieza espiritual, Deus está chamando o seu povo, tem povo de Deus aqui? Amém? A viver o Maranata. Aleluia. Eu tenho que dizer isso para vocês hoje. Eu vi esse ano, minha esposa falava assim, e aí, como é que você está? Eu estou bem, porque eu preciso falar para a igreja, para a noiva de Cristo. Eu preciso falar isso para eles. Maranata ao mesmo tempo é uma declaração de fé. De fé, é uma oração, um anseio. Quando a igreja diz Maranata, ela está dizendo, eu creio que Ele virá, eu desejo que Ele venha. Então por que você vem aos cultos desanimado? Por que você vem aos cultos para dar a migalha para Jesus? Sendo que Ele vai te dar um paraíso. Entenda, Ele vai te dar um paraíso. Acorda, igreja, Ele vai te dar um paraíso. Entenda isso.
Olha que versículo bíblico mais lindo para nós agora. João 14, 2 ao 3. Olha o que ele tem. Na casa de meu pai, igreja de Porto Combo, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Enquanto eu for e vos preparar um lugar, igreja, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Para que onde eu estiver, estejas também. Acorda. Acorda. Você quer perder isso tudo? Eu não acredito. Você quer perder isso tudo? Eu não quero, não. Eu não quero. Essa promessa é uma âncora na nossa fé, esse versículo. Não importa o caos do mundo, a corrupção dos homens ou as trevas da sociedade. A palavra final não vem de noticiário, não. Sabe de onde que vem? Vem de Deus, vem do céu para nossas vidas. É isso que nós temos que entender. Todos os dias. Não é só esse domingo aqui não que foi pregado, não. É todos os dias. Todos os dias. Jesus nos deixou que falou em Mateus 24 que haveria esses sinais. E haveria, está acontecendo. Todos estão vendo a catástrofe que foi lá no Brasil, no Paraná. Coisas que estão acontecendo que não tinham. Guerras que estão tendo. As guerras que estão tendo. Tudo está acontecendo, igreja. Tudo está acontecendo. Mas Jesus disse para você aqui essa noite, Lucas 21, 28, diz assim: quando vide todas essas coisas, ô noiva, para nós, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Eu creio. Os sinais não são motivos para pânico, noiva. Você que é noiva, os sinais não são motivos para pânico, não. Não são. É um alerta do céu para nossas vidas. Chamando a igreja para acordar. Cada notícia que assiste, cada notícia que assusta o mundo, porque as notícias assustam o mundo. Tem muitas pessoas que ficam com medo. Muitas pessoas ficam com medo. Teve um dia que eu liguei para minha mãe, quando começou aquela guerra da Ucrânia, há 2 anos atrás, minha mãe estava com medo, aflita. Mas escuta, quando acontecem essas coisas, é um alerta do céu. Acorda. Eu estou chegando. Se liga, igreja, acorda para isso. É preciso acender essa esperança no coração daquele que é crente fiel, verdadeiro para Deus. Está chegando a hora e ele vai vir e voltar. Nós como igreja devemos ter uma postura de uma igreja que vive o Maranata. Em Mateus 25, do 1 ao 13, todos nós aqui conhecemos a parábola das 10 virgens, né? Todo mundo conhece. Conhece, amém? Todo mundo conhece. As 5 prudentes e as não prudentes. Agora eu pergunto para vocês, como é que está o azeite de vocês? Está transbordando? Igreja. Está transbordando a chama. A sua chama espiritual está ardendo no seu coração? Você está preparado ou distraído? Talvez muitas vezes a gente se apega distraído, sabia? Você pode falar assim, poxa, Fernando, mas eu estou preparado, mas talvez você não esteja. Nós temos que estar atentos. O diabo ele está ao nosso derredor, igreja. Ele está ao nosso derredor. Viver o Maranata hoje, para nós, cristãos, existe 3 coisas. E eu vou falar para vocês bem rápidas. Vigiar. Manter a comunhão com Deus em oração e santidade. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Há quanto tempo que Deus não escuta o seu joelho no chão? Jovens. Há quanto tempo ele não escuta o clamor que sai da sua boca? E quanto tempo ele não vê as suas lágrimas? Talvez você está seco. Talvez você está seco. Eu estava assim, quando eu estava fazendo esse esboço. Eu não aguentei, eu precisava chorar. Hoje entoando os louvores, a Ana estava entoando os louvores, aquela alfa ômega. Poxa, eu estava assim, a presença de Deus estava tão grande aqui, num fluir tão grande. Jesus, ele tem saudade das suas lágrimas, tem saudade da sua voz. Escuta, igreja, ele tem saudade de você.
Você foi criado para louvar, adorar ao Rei. Você foi criado para honrar esse Deus, ter intimidade com Ele. A segunda coisa é servir ao Senhor com alegria, como já fui falado. Deus, Ele tem dado talentos, dons. Você que nos assiste e escute também. Deus tem dado dons, talentos para nós. E nós estamos enterrando esses dons, esses talentos, por causa de homens, por causa de palavras, por meninice. Cresça. Use esses dons. Você vai guardar para quê? Para quê? Para quê? E anunciar o Evangelho é a outra. Nós devemos anunciar, ser boca de Deus aqui na terra. Não parar de anunciar o reino do Senhor. Não parar de anunciar o reino do Senhor. Nós devemos, e muito, fazer isso. A volta de Cristo é a bendita esperança da igreja. Escute. Tito, queria que você colocasse Tito aí para mim, Davi. Tito 2, versículo 13. Olha o tanto que é tremendo essa palavra. Tito 2:13. Olha, aguardando a bendita esperança, oh glória a Jesus, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas no entanto, igreja, muitos crentes vivem como se esse dia estivesse distante e até não desejam isso. O mesmo povo que clama Maranata, muitas vezes está calado. Muitas vezes está calado. Mas por que o povo de Deus muitas vezes está calado? Existem várias causas. Falei muito com o Espírito Santo sobre isso. Várias causas que levam você a não desejar mais a volta de Cristo. O seu Maranata for da boca para fora só. Existe. Eu quero falar de 4 aqui, rapidamente. Quando você se apega ao mundo, é uma delas. 1 João 2,15, nós já lemos, mas aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o coração do crente está dividido entre o céu e a terra, ele perde a sensibilidade espiritual. Escute, você perde a sensibilidade espiritual. Isso é verdade. Se o seu coração está dividido, você vai perder totalmente o apego aos bens materiais. Você vai se apegar aos bens materiais, aos prazeres da carne. Você vai ter prazer mais nisso. Os planos terrenos vai ser o foco de você, não vai ser os planos eternos, não vai ser. Fique atento com isso, igreja. Não se apegue a este mundo, não se apega. Examine-se bem o seu coração, se ele está voltado mais para o céu ou para essa terra. Diga para o seu irmão aí, você é peregrino. Pode falar com certeza, não. Grita para ele, você é peregrino, igreja. Uai. Talvez ele não está escutando. Você é peregrino, irmã. Vocês acham que vocês é o quê? Vocês vão viver eternamente aqui? Não vai. O dia mal chega, a sua carne vai morrer, igreja. Você é peregrino neste lugar. É Cristo que é o nosso maior valor, igreja. Quando você, a segunda coisa, quando você, igreja, perde a comunhão com Deus. Quem anda cheio do Espírito anseia pela presença de Cristo. Oh, glória! A falta de oração, leitura bíblica e santificação apaga o fogo e o amor por Jesus. Isso é verdade. E muito. Escuta, igreja. Vou falar algo muito importante para nós. Olhe para mim. A distância de Deus, ela gera frieza. Mas a intimidade com Deus, sabe o que ela gera? Saudade do céu. Quando você tem intimidade com Ele, você tem saudade do céu. É para lá que eu vou. Eu quero isso. Por isso, igreja, reacende esse altar aí, do seu coração. Reacende. Chegou o tempo. Tenha mais comunhão com Ele, tenha tempo mais com Ele. O crente também desanima, sabe por quê? Quando ele tem medo ou se sente despreparado. Essa igreja, pastor. Existe crente que pensa que está despreparado.
Muitos temem a volta de Cristo porque não têm certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação, igreja? Tem alguns que não falou não. Eu acho que tem dúvida. Tem alguns que devem ter dúvida aqui, que eu olhei para cada um. É sério, isso é sério, gente. Eu não estou brincando. Se você tem dúvida da sua salvação, procure o pastor. Procure. Não tenha dúvida da sua salvação. Porque o diabo está trabalhando na sua mente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O medo nasce da falta de compreensão da graça e da justificação. O amor perfeito que é Jesus, ele lança fora o quê? O medo. É isso. O salvo espera com alegria o Senhor. Se você está em Cristo, não há o que temer, igreja. Há o que esperar. Há o que esperar. Eu espero. Eu espero que você também escreve. E a quarta e última que eu quero deixar para vocês aqui. O crente se esfria bastante. É quando não ouve mais falar, sabe de quê aqui no púlpito? Ó, do céu. É difícil. Muitas igrejas aí, graças a Deus, essa aqui não. Eu falo com a boca cheia. É Cristo. É Cristo. Mas tem muitas igrejas que não. É doutrinas de homens. É pessoas falando deles mesmos. Show de adivinhação. Isso está acabando com a noiva de Cristo. Infelizmente, muitos púlpitos falam apenas de prosperidade, vitória terrena. Falam muito de ter e não ser. Não ser. Quando a eternidade sai da pregação, escute isso, o povo perde a esperança. E muitos hoje estão doentes, espiritualmente e fisicamente. Quantos jovens estão aqui, homens, mulheres aqui. Mas existem jovens, homens e mulheres lá fora que estão doentes, com depressão, síndrome de pânico, com vontade de suicidar. Porque nos púlpitos não pregam mais a salvação, não pregam mais a redenção, não pregam Jesus Cristo. Muitos estão ficando doentes por causa disso, igreja. Muitos estão ficando doentes. Mas eu quero te dizer aqui hoje, deixa o Espírito Santo encher o seu coração de amor. Se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, deixa Jesus transformar e reacender essa chama em seu coração, para que você anseie pela volta dele. Escute, essa mensagem do Espírito Santo para nossas vidas aqui essa noite é uma mensagem que mexeu muito comigo e que espero que tenha mexido também com você. Fique atento, igreja. O diabo, ele está tentando de tudo. Tirar a sua atenção, o teu foco. Quando você dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, que a sua alma se deixar saia do seu corpo. Seu coração queime. Eu quero Jesus. Durante esse um mês eu aprendi algo, quando o Juan pediu para me pregar. E essa palavra viveu no coração. Minhas orações são: vem logo Jesus, volta logo Jesus. Eu sei que muitas aqui, pessoas jovens aqui, querem estudar, querem trabalhar, querem ter sua família, querem ter um futuro ainda, mas não dá mais para esperar, igreja. Nós temos que clamar. Fique sobre seus pés. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque crente tem que ter Bíblia. Abra ela em Atos 7. Atos capítulo 7. Versículo 54. Enquanto o ministério de louvor sobe aqui, abra sua Bíblia em Atos 7. Versículo 54 ao 60. Você que é peregrino nessa terra, você que está só de passagem aqui na terra, você que tem um céu aberto para a sua vida, escute essa palavra aqui. Todos a encontraram? Amém? Vamos ler para finalizar. E ouvindo ele isto, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus Pai, de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e me arremetaram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Por que o Espírito Santo quis levar a nós a essa palavra no final desse culto? Estevão, você olhar para a palavra de Cristo, Estevão era a igreja. Era a igreja. Estevão, ele amava a Jesus, servia a Jesus, ele anunciava o evangelho de Jesus no mundo. Estevão, antes de morrer, ele teve algo maravilhoso. O céu abriu para ele. Ele viu Cristo. Quantos aqui desejam ver Cristo? Quantos aqui imaginam o rosto de Jesus como deve ser? Quantos aqui imaginam a voz de Jesus como deve ser? Quantos aqui imaginam Jesus abraçando você lá no céu? Estevão teve o privilégio de ver o Cristo antes da sua morte e os céus abertos. Agora eu falo para vocês, igreja, nós vamos ver os céus abertos. Joelhos vão se dobrarem, a língua vai confessar que Jesus é o único Senhor e Rei. Esse anseio tem que ser gerado no seu coração, na sua alma, todos os dias da sua vida. Estevão morreu por um propósito. Ele era um homem de Deus que adorava e amava verdadeiramente a Cristo e ansiava por Ele. Igreja de Potocombô, noiva de Cristo, o que você está passando hoje é muito pequeno daqueles que já morreram por Cristo. Essa situação que você talvez está passando aí hoje, Jesus Cristo é muito maior do que isso. Se você está passando por um momento tão difícil, ore e diga: Maranata, Maranata. É isso que você tem que declarar: Maranata. E eu queria louvar esse hino junto com vocês, mas que esse hino que nós vamos orar aqui, louvar aqui agora, seja uma oração sua, seja verdadeiro, porque o nosso Jesus, Ele sonda os corações neste momento, Ele sonda a sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. És adorado entre nós. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Se você é peregrino, diz isso, vai. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado. Se você anseia por Ele, Ele vem me buscar. diga isso com fé, igreja. Diga isso com fé. Yeshua, o Messias, eu creio.
vem me buscar. Ele vai vir te buscar. Você é peregrino neste lugar, igreja. Que a chama arda no seu coração. Aleluia, diga. És adorado entre nós. Se você o deseja, diga isso. Jesus, És desejado aqui. Diga com fé, e nada vai, mas nada se comparará. Aleluia. Com a glória que há de vir. Oh,